Olá a todos os que prestigiam esse magnífico evento da Mindsec. Meu nome é Arthur Pereira Sabá, sou um dos diretores do Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E, nesse momento, é muito importante abordar aquilo para o qual fui convidado a falar com todas as senhoras e os senhores. É exatamente a ligação entre a segurança da informação e nela o seu carro-chefe, a segurança cibernética e toda a proteção de dados pessoais. Esse é um tema muito atual, aliás, são dois temas muito atuais, né? A proteção de dados pessoais e a segurança cibernética. Estão em voga e um complementa o outro. Começarei falando sobre a parte da proteção de dados pessoais, depois a gente aborda a ligação entre as duas, né? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, como é de conhecimento da maioria da nossa sociedade, ela foi sancionada em 14 de agosto de 2018, mas ela entrou em vigor em 18 de setembro do ano passado, de 2020. E para zelar pelo cumprimento dessa lei, foi instituída pelo decreto 10474, instituída, claro, em sua estrutura regimental, pelo decreto 10474, de 26 de agosto de 2020, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que começou a trabalhar com a nomeação do seu conselho diretor em 6 de novembro de 2020. Para que serve essa lei, então? Essa lei era uma grande tentativa de devolver ao titular dos dados pessoais, ou seja, a todos nós, os cidadãos, o direito de decidir sobre o destino dos seus dados pessoais. Mas a lei, ela considera alguns aspectos muito relevantes dentro do seu corpo, seu bojo técnico. E no seu bojo normativo, ela considera os aspectos de segurança como sendo de extrema relevância. Tanto é que dedicou um capítulo só para essas medidas, que eu chamaria de medidas de segurança da informação. Inclusive, esse termo, segurança da informação, ele é algumas vezes citado no corpo da lei. Aí, o capítulo 7 da lei é dedicado a medidas administrativas e técnicas de segurança. E é tão importante que a segurança ela é um dos princípios descritos no artigo 6º, que fala dos princípios da lei. A prevenção e a segurança, eles constam como princípios, dentre aqueles 10 princípios da proteção de dados pessoais, eles constam lá de modo evidente. E a abordagem da segurança da informação, ela já começa no artigo 44, antes mesmo do capítulo 7 da lei iniciar, né? Ele já começa no artigo 44, quando diz que o tratamento de dados pessoais ele poderá ser considerado nulo ou ilícito se o controlador, ou seja, se a empresa, organização pública ou privada, ela não adotar todas as medidas de segurança que o titular dos dados dela espera. Então, ele pode ser considerado, inclusive, nulo. E aí, nós entramos no capítulo 7, onde são abordadas as medidas de segurança, mas de modo muito macro. E a lei faz isso porque endereçou à Autoridade Nacional de Proteção de Dados regulamentar esses aspectos. Então, no capítulo 7, nós vemos a importância de estabelecer medidas de segurança para a proteção desses dados em todos os momentos do tratamento, em todas as fases, as operações de tratamento de dados pessoais, desde a coleta até a eliminação ou descarte desses dados. Então, os aspectos de segurança da informação, eles são todos considerados. E é claro, como a maioria dos dados pessoais, eles estão, a maioria é quase que absoluta, estão já depositados, vamos dizer assim, armazenados em mídias digitais, no espaço cibernético, vamos dizer assim, ou em ambientes digitais ou cibernéticos, nós temos que, no cômputo da segurança da informação, a segurança cibernética ela ganha uma relevância incrível. Porque a gente sabe, o que nós temos acompanhado pela mídia, qual é o temor de todos aqueles que tratam dados pessoais? O grande temor é o vazamento, é o comprometimento dos dados pessoais, mas com o resultado do vazamento. É aquilo que pode comprometer a reputação da empresa,
a imagem da empresa, comprometer os negócios da empresa, a confiança dessa empresa diante dos seus clientes. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí, no capítulo 7 da LGPD, nós temos aspectos relacionados à segurança cibernética, relacionados à adoção, principalmente no artigo 50, perdão, no artigo 50 fala da importância da adoção de políticas ou de programas, eu diria até mais, né? Programas de governança em privacidade. Eu acho que todas as organizações devem instituir um programa assim. Um programa de governança em privacidade, ele geralmente é composto por políticas de proteção de dados pessoais, políticas de segurança da informação, e aí nelas, suas medidas administrativas, suas medidas técnicas, suas políticas de continuidade de negócios, inventário, tudo isso, gestão de processo de segurança da informação, tudo isso vem dentro desse programa. Né? E aí, a lei ela incentiva que controladores e operadores, ou seja, os agentes de tratamento, que eles estabeleçam esses programas e aí dá uma série de requisitos que esses programas devem prever, né? Dentre eles, toda essa parte de estabelecimento de políticas e procedimentos, programas de conscientização, políticas de sensibilização, campanhas educacionais, porque nós sabemos que o grande problema da nossa sociedade é exatamente essa baixa maturidade na área de segurança, né? Nós não temos isso muito enraizados, como tem já em outros países onde o pessoal passou por situações mais delicadas do que nós, né, mais sensíveis, mais críticas do que nós. Então nós temos que aprender com os erros dos outros e temos que construir o nosso próprio caminho. É interessante que vamos dizer assim, nesse processo de construção, né, então nós temos que nos preocupar com essas medidas técnicas, as medidas administrativas e medidas também de segurança físicas. Né? Agora, é claro que sem educar o homem é impossível o funcionário, o servidor, né? O homem que eu falo, claro, em sentido lato sensu, né? Sem educar o servidor, a servidora, o funcionário, a funcionária, não adiantam não adianta de nada estabelecer rigorosas políticas se a cultura na área de segurança cibernética, na área de proteção de dados pessoais, ela não for uma cultura forte, uma cultura sedimentada, materializada ali no âmbito da organização. Né? Então, a proteção de dados pessoais, enfim, ela se vale da segurança cibernética ou da segurança da informação, mais lato sensu, como uma grande caixa de ferramentas para a sua efetiva implementação. Então, você não pode falar, permita-me dizer vocês, nós não podemos falar, enfim, em segurança, em proteção de dados pessoais sem segurança da informação. Isso não existe. Né? Então, e o contrário também não existe. Né? Mas é claro que a segurança da informação, ela fundamenta com todos os seus aspectos, ela dá o devido embasamento para uma adequada e efetiva implementação, ou adequação mesmo da organização à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O que eu gostaria de passar aqui para as senhoras e para os senhores era somente isso nesse momento, e dizer que nós estamos em condições, claro, de conversar, em condições como Autoridade Nacional de Proteção de Dados, claro, nós estamos em condições de apoiar, porque estamos elaborando uma série de documentos, uma série de normativos que a própria lei endereçou à autoridade fazer. Então nós estamos elaborando na área de segurança da informação, estamos elaborando a parte de relatório de impacto à proteção de dados pessoais, o que nada mais é do que uma avaliação de risco com vistas à proteção dos dados pessoais. Nós estamos elaborando normas sobre comunicação de incidente de segurança que envolve dados pessoais. Nós estamos elaborando normas sobre
o papel do encarregado dessa grande figura, né? Alguns chamam de DPO, né? Embora haja uma diferença entre o europeu e o nosso nacional, mas exatamente para poder fazer com que esse encarregado ele seja realmente esse canal de comunicação entre a organização e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados de modo efetivo. E com isso tudo, fica a lição de que sem a devida atenção à segurança cibernética e à segurança da informação em lato sensu, nós não podemos construir um ambiente eficaz de proteção de dados pessoais, né? E todos nós queremos ser compliance, né? Nós queremos estar conforme à lei, né? E para isso, segurança da informação e segurança cibernética caminham juntas com a proteção de dados pessoais. Uma não existe sem a outra. Eu só tenho, neste momento, de agradecer e de nos colocar à disposição para consultas e para perguntas futuras, né? Muito obrigado por tudo e fique com Deus. Parabéns à MindSec pelo excelente evento. Muito obrigado.